de inimigos. O mundo está posto no maligno. Deus nos salvou e nos deixou nesse meio com uma tarefa, com uma missão de evangelizar e mudar. Só mesmo com a ajuda dele, mas ele diz: eu estou convosco todos os dias. E Jesus deu muita ênfase. Depois que ele morreu, ressuscitou antes de subir para o céu. Agora eu já estou olhando com os irmãos a despedida de Jesus desse mundo, depois de morto, ressurreto, antes de subir para o céu, ou subindo para o céu. Ele deu esta ordem enfática. Os 4 evangelhos, no último capítulo e nos últimos versículos. Mateus capítulo 28, que é o último capítulo, os últimos versículos 19 e 20. E de fazer discípulos de todas as nações. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Evangelho de Marcos, qual que é o último capítulo? 16, nos últimos versículos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Evangelho de Lucas, qual é o último capítulo? 24. Veja lá no verso 47, no finzinho, que está escrito: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser os meus apagados de todo mundo. Evangelho de João, penúltimo capítulo, capítulo 20, verso 31. Eis que eu coloco sobre vós o Espírito e sereis enviados. Atos capítulo 1, verso 8. Ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele nos deixou esta ordem enfática. A igreja está aqui para cumprir uma missão. Seria melhor que nós estivéssemos no céu. Essa terra aqui não é lugar de crente viver. O céu é muito melhor. Paulo já disse isso. Mas há uma missão a cumprir aqui. Deus tem os seus eleitos que vão ser salvos através do testemunho da igreja. São nossos inimigos, sim. Nos odeiam, sim. Mas Deus vai fazer membro da sua igreja desses nossos inimigos. E Deus sabe fazer isso. E eu vou terminar dando um exemplo bíblico que Deus sabe fazer inimigos servos dele e membro da sua igreja. Quem era Saulo de Tarso? Inimigo declarado dele. Inimigo feroz do povo. Estava indo para Damasco para prender crentes e matar crentes. A Bíblia diz que Paulo respirava ameaça contra a igreja. Parece que saía sangue dos poros de Paulo, de ódio contra a igreja. Jesus diz: o mundo vos odeia. E Paulo naquela ocasião estava do outro lado, estava no mundo, odiando a igreja. Estava indo para Damasco. Jesus encontrou com ele no meio do caminho. E os irmãos já sabem. Não preciso nem falar. Cria aí a imagem. O que Deus fez do grande inimigo da igreja. Olha para Paulo depois do capítulo 9 de Atos. Quem é aquele? Quem se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já teve. Um dos homens mais usados por Deus para a expansão da igreja dele. Deus sabe fazer dos seus adversários membros da sua igreja, pastores do seu rebanho, apóstolos dele na terra. E agora um exemplo fora da... Eu vou terminar. Um missionário europeu foi pregar a palavra de Deus, distribuir a palavra de Deus do país africano do Zimbábue. E ele encheu seu carro de Bíblia e foi para o Zimbábue distribuir Bíblia, vender Bíblia para aquele povo. E ele lá ofereceu das suas Bíblias, ofereceu para alguém, e esse alguém disse: eu não quero esse livro, eu não quero esse livro, não quero nem saber. Eu odeio crente, não gosto de Bíblia. Até logo. Ia saindo, missionário, se o senhor me der de graça uma Bíblia desta, eu vou fazer uma coisa. Cada dia eu vou fumar uma página dessa Bíblia com os meus cigarros. Se o senhor me der. O missionário refletiu e disse: se você me prometer uma coisa, eu te dou, sabe? Mas o que eu tenho que prometer?
Se você me prometer, e antes de enrolar essa folha de papel no seu fumo, para fumá-la, se você prometer para mim que vai ler essa página, eu te dou a Bíblia. Ele disse, pode me dar. E pegou a Bíblia. E foi embora. 6 anos depois, esse mesmo missionário ficou sabendo que havia uma conferência no Zimbábue, de grande repercussão no país. E o missionário disse, eu vou nessa conferência. E ele foi, multidão de gente. O pregador lá entregou a palavra, entregou a mensagem, e no fim ele disse, meus irmãos, eu quero contar para todos aqui como foi a minha conversão. E tem um irmão aqui nesse auditório que eu quero que ele venha aqui à frente. E aquele irmão levantou e foi lá. Ele disse, eu quero contar para vocês como eu me converti. Vocês estão vendo esse homem aqui? Pois é. Ele me ofereceu uma Bíblia. E eu desafiei que se ele me desse a Bíblia, eu ia fumar as páginas da Bíblia. Novo Testamento. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei lá no Evangelho de Mateus, antes da primeira página, fiz o meu primeiro cigarro, mas li primeiro. E eu li, e eu fumei o Evangelho de Mateus inteiro. E eu passei para o Evangelho de Marcos e fumei cada página, mas li antes. E eu fumei o Evangelho de Lucas, mas li cada página. Eu entrei no Evangelho de João, fumei a primeira página, fumei a segunda. Mas quando eu cheguei na terceira página, que eu li lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a minha vida eterna. Eu não consegui mais fumar, eu caí de joelho diante desse Deus e aceitei esse Jesus, e por isso que eu estou aqui hoje pregando nesta conferência. Deus sabe fazer dos seus inimigos os primos da sua igreja, os pregadores do seu evangelho. Por isso, querido, preguemos a palavra poderosa de Deus, honremos o apelo de Jesus, porque ele diz, Pai, eu estou indo porque eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me der. Um dia esta igreja também poderá dizer para Deus, ó Senhor, nós te honramos na terra, cumprindo a obra que o Senhor nos deu. Agora nos glorifica. Jesus terminou a oração dizendo, eu quero que a minha igreja um dia esteja onde eu estou e vejam a minha glória. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus que salva. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Povos
Bem, nós estamos encerrando esta celebração e eu gostaria de deixar com os irmãos uma palavra no sentido de que todos devem ter absoluta certeza. Os conservadores de todo o Brasil, aqui representados, certamente estão cada dia resgatando o compromisso dos nossos pais. Desde a preocupação com a palavra tem sido demonstrada em Caruaru, Pernambuco, Cristina, Bezerros, Recife e Maceió. Em nossa região, pastores Marcos e Gabriel têm tido o mesmo cuidado no estudo, na meditação da palavra, na reflexão, na exposição da Bíblia. Essa tem sido a nossa preocupação naquela região do Brasil. E as igrejas lá estão se formando com essa identificação e com essa preocupação. O nosso hino, Campeões da Pereira Sagrada, está sendo cantado em toda aquela região. Em cada oportunidade de nossas reuniões, quando estamos juntos ou separados, a ênfase é sempre a mesma. O Evangelho de salvação. Depois de 70 anos, está sendo resgatado cada uma daquelas palavras colocadas na primeira pastoral. Tem sido assim sustentada, graças a Deus. A nossa bandeira está hasteada. E hoje provamos, mais uma vez, que ela continua tremulando para a glória do nosso Deus e Pai. Em pé, campeões da peleja sagrada. Vamos louvar o nosso Deus.